aqui o nosso bolo. Eu tô trabalhando com um bolo de um tamanho um pouco menor, porque eu acho que fica mais fácil para focalizar, fica melhor para vocês verem no vídeo, mas é como eu digo sempre para vocês, aqui eu tô trazendo apenas uma técnica. A criatividade vai ficar por conta de vocês. Então, conhecendo a forma de fazer, que é a mesma para todo tipo de bolo, vocês vão poder adaptar as cores, as formas, os temas, o tamanho, e aí vocês vão poder fazer um bolo do jeito que vocês quiserem. Esse daqui eu escolhi um tema de Natal, mas adaptando cores e formas vocês conseguem transformar num bolo de qualquer tema, podendo inclusive aumentar, fazer um bolo com vários andares ou com tamanhos variados. Esse meu bolo menor, ele tem 15 centímetros, 15 centímetros é essa distância aqui, por 8 centímetros de altura. E o bolinho de baixo, ele tem 20 centímetros de largura por 8 de altura. A primeira coisa que eu vou fazer é preparar esse isopor. O isopor ele já vem bem certinho, bem cortadinho, não precisa lixar, não precisa fazer muita coisa nele não. Mas eu gosto de lixar aqui nessa parte, as bordas, para que elas fiquem mais arredondadas e deem um acabamento mais bonito. Vou usar a lixa de unha, mas pode ser também uma lixa d'água ou uma lixa de parede, desde que seja uma lixa não muito grossa. Antes de começar a trabalhar com ela, eu vou levar ao micro-ondas de 20 a 30 segundos para ela ficar mais maleável, mais fácil de abrir e de manusear. Vou tingir usando o corante alimentício. Esse daqui é a cor vermelho Natal, mas vocês podem usar o corante da preferência de vocês. Não precisa ser necessariamente o corante alimentício, pode ser qualquer tipo de corante para biscuit. Já tô aqui com a massa tingida, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como calcular a quantidade de massa para cada tamanho de bolo. Vocês vão pegar a massa e vão começar a abrir ela assim, ó, com a mão mesmo. Pode forçar aqui na mesa. Ela tem que ficar assim, ó, bem grossinha, mais ou menos um dedo de espessura, ou até mais. Quanto mais grossinha aqui vai ser melhor, porque quanto mais sobra de massa vocês tiverem, mais fácil vai ser para trabalhar. E aí vocês vão pegar o bolo que vocês querem, vão colocar a massa aqui em cima, e ela tem que ser suficiente para cobrir toda a parte de cima do bolo e ainda sobrar um pouquinho aqui nas bordas. Então, só para vocês terem uma ideia, esse bolinho aqui é o de 15 centímetros e essa quantidade de massa que eu peguei, eu pesei aqui, deu mais ou menos 400 gramas, mas não precisa da balança. Vocês vão fazer no olho mesmo, vão colocar aqui em cima do bolo e vão medir. Deu a quantidade suficiente, não precisa pesar. Para abrir a massa, trabalhar sempre assim com um bolo grandão, para não deixar nenhum tipo de marquinha. Aqui é um bolo pequeno, poderia até usar um bolo menor. Mas se for um bolo grande, com certeza quanto maior o bolo, maior vai ser a necessidade do tamanho do meu rolo. Vou passar óleo de cozinha mesmo, na mesa, no rolo. Se já tiver esfriado, já tiver ficado mais durinha, pode voltar com ela para o micro-ondas de 20 a 30 segundos para deixar ela bem assim maleável, fica muito mais fácil para trabalhar. E vocês vão trabalhar com o rolo sempre assim, ó, do centro para fora, uma passada só de cada vez. Não vai ficar indo e voltando com o rolo não, só vai passar do centro para fora. Tira a massa da mesa e vai fazendo sempre esse movimento. Se você estiver trabalhando com um bolo muito grande, vai ficar difícil ficar levantando ela totalmente assim da mesa. Mas sempre, ó, dá uma levantadinha aqui pelas laterais para desgrudar. Se começar a abrir um monte de vezes sem tirar da mesa, mesmo que tenha óleo, a massa vai grudar.
Onde começar a formar bolha, você vem com um alfinete bem fininho, coloca ele assim, ó, de ladinho, dá uma levantada e passa novamente o rolo. Sempre que você for passar o rolo, tenta empurrar as bolhas para fora. Você vai fazendo esse movimento aqui, ó. Você tá levando as bolhas para fora. À medida que a massa vai abrindo, vai crescendo, vocês começam a passar o rolo somente pelas beiradas. Eu quero deixar esse meio aqui, ó, bem gordinho. Eu não posso abrir essa massa muito fina, ela tem que ficar mais gordinha. Aqui nas bordas, por uma questão de acabamento, eu posso deixar bem fininho, mas aqui no meio, pelo menos meio centímetro a 1 centímetro de espessura, porque massa de biscuit encolhe. Se encolher em cima do bolo de isopor, ela estando muito fininha, vai rachar, vai rasgar a massa todinha quando o bolo secar. Então, para evitar rachadura, quanto mais grossinha for aberta a massa, melhor. Não adianta ficar com aquele miserê, querer abrir a massa muito fininha para poder economizar, porque o acabamento, além de não ficar muito bonito, corre risco de você perder todo o seu trabalho. Vou colocar o bolo assim, ó, numa superfície um pouquinho mais alta, que eu estou usando uma xícara, mas pode ser qualquer objeto, só para poder suspender o bolo. Por enquanto eu não passei nada aqui, não passei água, não passei cola, não passei nada. Vou jogar a massa aqui em cima do jeitinho que ele está. E agora aqui, ó, muito importante, vai puxando devagar e vai acomodando. Onde tem esses babados, essas preguinhas, eu vou levantando e vou acertando. Deixo a sobra toda lá para baixo. Tá vendo? Por isso que a massa não pode ser muito fininha, porque se você abrir muito fininho, na hora que você puxar aqui para esticar, ela vai rasgar. Agora que ela já está toda esticadinha aqui em cima do bolo e pelas laterais do bolo, você pode levantar aqui um pouquinho e passar um paninho molhado, úmido na verdade, para umedecer aqui embaixo e ela grudar um pouquinho aqui na lateral para facilitar a montagem. Já posso cortar o excesso aqui da massa com a tesoura. E as bordas que sobram aqui, eu vou dobrando para baixo. Esse daqui já é o bolo maior. Eu fiz exatamente da mesma forma. E agora, para dar um acabamento, vou dar um tom mais sombreado nesse bolo, eu vou usar o corante alimentício, esse daqui é o vermelho Natal. Eu umedeci uma esponjinha dessas assim de cozinha. Vou dando batidinhas aqui assim no corante. Batidinhas também no bolo. E agora vem a parte mais importante, esperar secar por no mínimo 3 dias.
Não adianta querer colar a decoração aqui em cima desse bolo agora, porque se você fizer isso com o bolo sem secar, quando você voltar, o seu bolo vai estar completamente rachado, de trabalho jogado fora. Tem que ter paciência, tem que esperar no mínimo 3 dias antes de decorar esse bolo. Bom, meu bolo já tá bem sequinho, já tá tudo bem durinho. Vamos começar a fazer a decoração. Eu vou começar, esse aqui é o bolinho de baixo, tá? O bolo maior. Eu vou colocar uma faixa aqui embaixo com um laço. Como o biscuit encolhe, vocês têm que tomar cuidado de levantar um pouquinho o bolo, tá? Eu vou usar aqui, tá vendo, uma tampinha dessas de potinho plástico, tá vendo? Ela tem uma certa altura. Vou colocar o bolo em cima da tampinha para ele ficar um pouquinho afastado da mesa, bem pouquinho, coisa de meio centímetro. Não sei se tá dando para vocês observarem, tá vendo aqui pelo vídeo, mas que tá um pouquinho afastado da mesa. E eu vou colocar a faixa rente com a mesa. Quando a massinha da faixa encolher, ela vai ficar do tamanho certinho do bolo. Se você faz com o bolo encostado direto na mesa, quando a massa da faixa encolher, ela vai ficar mais curta e o acabamento aqui embaixo não vai ficar bom. Por isso que tem que suspender um pouquinho o bolo. Eu vou usar um cortador de pizza para cortar. Se você tiver aquele cortador de tiras, vai facilitar. Mas quem não tem pode usar um cortador de pizza e pode usar uma régua para facilitar o corte. É um bolo pequeno, então dá para trabalhar com uma faixa inteira. Se fosse um bolo maior, eu faria a faixa cortada em vários pedaços. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz a emenda para não ficar aparecendo. Claro que isso daí vai depender muito da decoração do bolo. Pode ser que o seu bolo tenha vários laços, flores, coisas que vão esconder as emendas. Ou, às vezes, dependendo da decoração, se não tiver como esconder a emenda, vocês vão ter que fazer o acabamento. Prefiro não passar nada por enquanto, água, cola, nada. Primeiro eu posiciono a tira para ver se está tudo certinho, se está no lugar que eu quero. Depois, com ela já posicionada, eu venho levantando devagar, vou passando um pincelzinho com um pouquinho de água ou com um pouquinho de cola branca para poder fixar ela aqui no bolo. Expliquei para vocês, aqui vai ter um laço, eu não precisaria fazer esse acabamento, mas se for necessário, é muito simples, com o dedinho molhado, vocês vão, ó, simplesmente alisando. Demora um pouquinho, tá? É uma questão de paciência. Se quiser usar alguma esteca, alguma coisa para ajudar a alisar, mas com muita calma, com muita paciência, vocês vão conseguindo emendar bem direitinho e tirar toda a parte aqui esconder, né, a parte da emenda. A massa muda um pouquinho de cor, mas depois que secar, ele absorve a água e vai ficar bem direitinho. Tapeada aqui, coloquei o meu bolo direto em cima da tábua, mas eu recomendo que vocês esperem primeiro essa faixa secar, pelo menos umas 24 horas, para dar o encolhimento e depois você colocar o bolo aqui em cima da tábua. Eu já coloquei direto porque eu precisava adiantar o vídeo. Duas bolas de massa da mesma cor e do mesmo tamanho. O tamanho da bola vai depender do tamanho do laço. Aqui medindo aqui na régua, tá dando mais ou menos 4 centímetros de largura. Largura é essa distância aqui, tá? Entre os meus dois dedos aqui.
cortei ela aqui com o rolinho no meio para ficar fininho aqui no meio e gordinho aqui nas bordas. Vou fechar essas duas pontinhas desse jeito. E agora eu vou dobrar para fora. Depois eu com o outro lado vou juntar assim e vou colocar no meio uma tirinha de acabamento. Mesma dica que eu dou da cola, tá? Só vai passar a cola depois com bastante cuidadinho para não ficar cola aparecendo. Primeiro você coloca na posição, vê se tá tudo direitinho, ficou legal, você pode até deixar secar um pouquinho. Quando ele já estiver mais durinho, você tira ele aqui, passa um pouquinho de cola por trás e volta com ele pro lugar. Montei aqui o bolo. Não precisa, se você não quiser, passar cola entre um bolo e outro. Eu prefiro assim porque fica mais fácil para transportar. Se eu quiser transportar os andares separados, eu consigo. Mas se você quiser transportar o bolo inteiro, não tem problema. Você pode passar cola aqui embaixo e colar um andar no outro. Para fazer esse acabamento aqui, eu já fiz aqui várias bolinhas, já deixei secar. Tem que esperar as bolinhas secarem, porque vocês sabem que a massa encolhe. Se colocar as bolinhas aqui sem secar, quando secar elas vão encolher e vão ficar afastadinhas umas das outras. Então espera primeiro a bolinha secar, depois com um pincelzinho você vai passando cola aqui, só na parte de cima do bolo. Se você quiser fazer o bolo colado um no outro, não tem problema passar cola aqui na emenda. Mas se for para fazer bolo separado, passa a cola somente no bolo de cima e você vai colocando aqui as bolinhas. Uma dica bem legal para vocês conseguirem fazer as bolinhas todas do mesmo tamanho é você trabalhar com 2 palitinhos de churrasco. Você coloca a massa aqui no meio e passa o rolo. Dessa forma, a massa vai ficar aberta toda na mesma espessura e aí você vem com um cortador ou algum outro objeto que você possa usar para cortar a massa e você vai separando as quantidades certinhas que vai dar o tamanho da bolinha. Assim fica bem mais fácil, todas as bolinhas ficam do mesmo tamanho, só não esquecendo que massa de biscuit encolhe. Então, o tamanho que vocês quiserem que a bolinha fique, tem sempre que cortar um pouquinho maior, porque quando ela encolher, ela vai ficar um pouquinho menor. Para fechar o acabamento do bolo, eu vou usar aqui cortadores de estrela de tamanhos variados, vou fazer várias estrelinhas e vou aplicar na parte vermelha do bolo. As estrelinhas no bolo, vocês podem ver que não tem nada demais. E agora essa parte aqui de cima do bolo, eu vou fazer só um piso branco para depois a gente poder colocar o topo, né, que vai ser o ursinho Papai Noel. Para isso eu já abri aqui um pedacinho de massa branca e eu vou cortar aleatoriamente com uma esteca.